O título do trabalho, As Falas de Maria Valéria em O Sobrado, a construção da personagem feminina por Érico Veríssimo. O trabalho ele vai seguir um roteiro, que é um roteiro muito semelhante à parte da dissertação. Então, ele vai seguir os itens conforme, né, a introdução, justificativos, objetivos, o referencial, a metodologia, a análise e as considerações finais. Essa será a ordem da apresentação que nós faremos aqui na tarde de hoje. Bom, a pesquisa ela foi centrada na análise dos diálogos desenvolvidos pela personagem Maria Valéria Terra, que é uma personagem dita secundária, ela não faz parte do cast de protagonistas do Tempo e o Vento, né, a obra máxima do Érico Veríssimo. Então, nos diálogos que a personagem Maria Valéria Terra desenvolve, principalmente nos dois primeiros tomos, que são os livros que compreendem o Continente, 1 e 2, ela desenvolve alguns diálogos muito interessantes. E, principalmente, ela faz um antagonismo com o personagem que é o protagonista dessa parte da obra, O Tempo e o Vento. E esses diálogos que me provocaram a fazer uma pesquisa e descobrir esses detalhes que a gente vai fazer uma conversa mais detalhada a seguir. Então, só para situar, esse mundo criado pelo Érico Veríssimo tem as características muito interessantes, que são histórias atemporais, né? A saga O Tempo e o Vento, assim como as outras obras do Érico Veríssimo, elas usam referenciais históricos reais, ele se apega muito, sempre se apegou à história verdadeira, mas os temas são atemporais. Então, aquilo que ele publicou lá em 1949, no caso do Tempo e o Vento, são temas que nós podemos trazer tranquilamente para as discussões hoje, porque são temas atemporais, eles permeiam a nossa vida hoje. E ele tem como característica muito presente na sua obra o fato de desenvolver personagens complexos, tanto no sentido de um círculo de familiar e de relações muito extenso, né? O Érico Veríssimo sempre usa personagens que têm ramificações familiares e de relacionamento muito grandes nos seus livros, então, assim, cada personagem tem uma relação muito grande com outros personagens, mas personagens complexos também do ponto de vista de uma personalidade muito humana, muito cheia de nuances, de coisas positivas, de coisas negativas. Às vezes, o mesmo personagem, nós encontramos essa dualidade na sua personalidade, são características bem interessantes do Érico Veríssimo. Inclusive, o que dá para esses personagens um caráter muito humano, porque nós também temos essas dicotomias no nosso dia a dia, né? Bom, a personagem Maria Valéria Terra, que foi a escolhida, ela tem características muito curiosas, por ter sido desenvolvida lá em 1947, 40, quando ele começou a desenvolver o texto dele de uma forma mais volumosa, digamos assim, em termos de material escrito, publicado em 49, ela é uma personagem que já tinha características curiosas, como, por exemplo, ela trazia características físicas diferentes daquela que se esperava para as mulheres da época que o romance representa. Ele já traz a Maria Valéria com essas características. Ela é dona de uma personalidade muito controversa, né? Ela não segue o padrão das demais personagens femininas da obra de Érico Veríssimo, e os personagens que ela mantém com o protagonista, no caso do Continente, são falas que desafiam as regras sociais da época. Ela tem essa característica de ser uma personagem inquieta, do ponto de vista de questionar realmente aquilo que estava escrito ou vivido como o padrão, o certo, aí mantendo aspas nesse certo. Então, justificando por que da escolha, né, da Maria Valéria e por que explorar essas falas, esses diálogos, o que eu gostaria com isso? A personagem Maria Valéria, ela instiga. E no caso de uma pessoa que gosta de escrever, como é o meu caso, entender como Érico Veríssimo, em 1949, nos trouxe uma personagem com características tão especiais, tão diferentes das demais
todas as personagens da obra, que é muito ampla, né? Entender como ele fez, né? Interpretar essa personagem, encontrar os recursos linguísticos discursivos que ele trouxe para a construção da personagem, eu acredito que não só pode ajudar a mim, mas principalmente como fornecer um material que depois pode servir como uma consulta, inclusive, para que outros estudantes, outras pessoas consigam entender esses recursos linguísticos discursivos nos seus trabalhos autorais. Então, esse foi a primeira motivação para trazer a Maria Valéria as suas falas e interpretar, entender, encontrar como foi feita a construção linguística discursiva dessa personagem, foi o que me motivou, né? E também entender como é que uma personagem criada lá no início do século XX, ela tem ainda uma fala que ecoa até hoje, né? Então, essas são as minhas justificativas. O objetivo geral, e aí eu vou ler para vocês literalmente, né, porque esse é o que está lá, posto no nosso texto, né, que é entender os aspectos da construção da personagem feminina na literatura de ficção dos pontos de vista linguístico e literário. E os objetivos específicos, compreender os recursos linguísticos discursivos utilizados na criação da personagem Maria Valéria, em O Tempo e o Vento, e discutir o papel da personagem no contexto da narrativa. Então, esses são os objetivos traçados com a pesquisa que a gente fez. Para trabalhar o texto do Tempo e o Vento e essas falas, eu trouxe alguns autores teóricos, né? Na verdade, existe uma bibliografia muito grande que pode ser usada, mas eu gostaria de referenciar para vocês aqui 5 desses autores que foram aqueles com os quais eu me abracei na hora de entender o texto do Érico Veríssimo a partir desse ponto de vista, que é o da análise linguístico-discursiva, que é o Antônio Cândido, no livro A Personagem de Ficção, e ele fala muito para nós nessa relação entre os seres fictícios e os seres reais. A Beth Bright, no livro A Personagem, que ela fala da importância do personagem na trama, né? Como o personagem influencia e faz com que a trama se desenvolva. O Luiz Antônio de Assis Brasil, né, que nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul, no livro Escrever Ficção, Manual de Criação Literária, ele descreve os processos de criação e características que tornam a personagem interessante do ponto de vista literário, né? Ele faz com que a gente crie laços com as personagens, ele mostra como se constrói isso. Achei muito interessante. O Terry Eagleton, que foi um autor que me foi apresentado pela professora Clara, fantástico, e o livro Como Ler Literatura dele, que me ajudou muito, e virou praticamente um livro de cabeceira, porque ele é muito interessante para quem busca escrever e construir personagens, e ele fala dessa relação do autor com o personagem. Ele não fala da relação do leitor com o personagem, isso aí que eu achei interessante, ele fala do autor com o personagem, né, e o que o autor precisa para fazer esse personagem se tornar verossímil e interessante aí para o leitor. E, por último, não menos importante, a professora Lélia Almeida, que é a autora de uma dissertação que se tornou livro, né? A Sombra e a Chama, uma interpretação da personagem feminina no Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, e é uma obra referência, porque ela desenvolve de uma maneira muito profunda a questão das personagens femininas do Érico Veríssimo, principalmente do Tempo e o Vento, e esse livro hoje é uma referência muito interessante para isso. Bom, o trabalho ele foi desenvolvido através de análise bibliográfica, então, dessas obras, né, que nós comentamos. A gente trouxe o Continente, que é a primeira parte do Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento ele é uma trilogia, são 3 romances, divididos em 7 tomos, né, divididos em 7 tomos. Então, eu uso outros, porque eu preciso buscar algumas referências da Maria Valéria em outros livros, mas eu concentro o foco mais em O Continente, né? Os passos que eu segui foi acompanhar esses diálogos da Maria Valéria cronologicamente, então na maneira que eles aparecem no Continente. Essa foi a forma que eu consegui abordar, porque existe um desenvolvimento de um crescimento. Esses diálogos eles começam num patamar e eles vão se desenvolvendo tanto em complexidade quanto em transformação dos personagens. Então,
eu também analisei como é que os autores, que eu comentei com vocês agora há pouco, eles analisam o processo de criação dos personagens. Aí sim, a criação da personalidade da Maria Valéria, depois da análise dos autores. Aí, quais transformações esses diálogos desenvolvidos com a Maria Valéria, quais transformações causam nos personagens, né? E, finalmente, o papel do ser ficcional, né? O papel do ente de ficção no texto. Então, esses são os passos que nós desenvolvemos nessa metodologia aplicada no trabalho. Bom, daí tem a parte da análise da nossa personagem, de seus diálogos, né? E aí o processo era entender como o Érico Veríssimo desenvolveu essa personagem. O que ele usou? Quais os recursos linguísticos discursivos que fizeram com que ela se tornasse aquela personagem que ela ficou estabelecida no romance? Porque ela não só tem uma importância muito grande no andamento da história, como ela tem características muito especiais, porque ela se difere de todas as demais mulheres da obra. Então, por exemplo, ela tem uma personalidade muito controversa. Maria Valéria, ela é questionadora, ela é inquieta, ela é teimosa. E esses três primeiras características, questionadora, quieta e teimosa, fazem com que ela se destaque no texto justamente porque ela está fora de todo aquele padrão que era esperado por uma mulher, né, representante lá em 1885, por exemplo, quando acontece a parte de O Sobrado, que é onde ocorrem os diálogos. Por quê? Por que diferente? Por que fora do padrão? Porque naquele momento, inclusive, as mulheres elas não participavam dos processos políticos administrativos, por exemplo, de uma cidade, elas não tinham ainda uma educação formalizada no Brasil, elas se preparavam para ser mães. Elas se preparavam a vida inteira para ser mães, e aí, a partir do momento que se tornam mães, se tornam aquela mulher que vai ficar em casa aguardando, né? E é uma palavra que o Érico Veríssimo usa muito, né? O esperar, né? Ela espera o marido. Primeiro ela esperava o pai, os irmãos e finalmente o marido. Então, ela era aquela pessoa que ficava em casa esperando. Então, ela era questionadora, inquieta, teimosa. Ela não se limitava a isso. Ela não aceitava isso como algo natural, tanto que ela não aceitou. E aí entra a questão da castidade. A Maria Valéria, ao contrário de todas as outras mulheres do Tempo e o Vento, criadas pelo Érico Veríssimo, ela opta por não ser mãe, por não casar, por não ser mãe. É um papel que para ela não quis, e isso é uma opção dela, né? Ela, quando jovem, ela nutria lá uma paixão por esse personagem protagonista, que acabou não se desenvolvendo, e ela optou por que continuasse assim. Ela concentra, na verdade, a sua história em função de cuidar da família da irmã dela, né, que foi quem casou com o Coronel Licurgo, de não aceitar esse papel, né, por isso esse papel de esperar, ela não espera, ela é aquela pessoa que age, né? Então ela contraria a norma patriarcal e machista, né, que era o que nós tínhamos, na verdade, como norma a sociedade que a gente está falando lá no final do século XIX, que reflete, obviamente, muito na sociedade que a gente tem hoje, né? Só que naquela época de uma maneira muito mais incisiva, porque essa era a norma natural e aceita, inclusive, pelas mulheres da época. Mas aqui tem um texto ali que, se eu não me engano, é o "Não existe desvio sem norma", que é uma frase do Terry Eagleton, né? Então, ela, a Maria Valéria, é o desvio da norma que o Érico Veríssimo nos propõe na sua obra. Ela é o desvio da norma, né? Existe uma norma e ela é quem trata de desviá-la durante o texto. Bom, ela também, outro recurso que o Érico Veríssimo usou, além de determinar uma personalidade controversa, são as características físicas, essa descrição da característica física, que é algo que se repete com muita frequência. Então, o autor, o Érico Veríssimo, cada vez que ela surge 4 vezes na obra O Tempo e o Vento. Ela aparece com 9 anos, quando o pai volta da Guerra do Paraguai, ela aparece com 24 anos no noivado da irmã, ela aparece depois com 35 anos no Sobrado, que é onde nós vamos conversar mais, e depois aparece com 85 anos no final da obra.
toda vez que ele apresenta, que ele traz a personagem, ele fala muito que que ela era magra, que ela era alta, que ela tinha uma expressão séria, né, que ela não sorria muito, que ela não tinha curvas, né, que era o que fazia uma mulher desejável na época, do ponto de vista de se casar mesmo, tá? E era difícil de determinar a sua idade pela aparência dela. Então, ela tinha uma certa androgenia, porque ela não tinha características físicas femininas, as características esperadas, né, femininas da época. E aí uma outra curiosidade que ele falava sempre que ela andava ereta. E esse ereta eu pude interpretar como não se curvar, não baixar a cabeça. Para quem? Para os homens, né? Então essa era uma característica dela. Ela andava ereta, magra, alta, ereta, né? Não tinha essas características físicas que as demais personagens tinham. E quando a gente fala assim, para casar, como assim para casar? Porque, na verdade, era o único futuro possível para uma menina no século XIX, era casar-se, né? Já que não havia uma educação, não existia o trabalho formalizado para as mulheres, era o casamento, era o futuro único e esperável. E a própria constituição física da Maria Valéria não favorecia isso. Bom, aí o texto do Érico Veríssimo, ele também traz alguns recursos que ajudam a construir a personagem, né? Então ele usa o discurso direto, que nos ajuda a ouvir a voz da personagem, né? Então nós ouvimos Maria Valéria falando através do discurso direto, mas ele também usa o discurso indireto para que nós possamos conseguir ouvir os pensamentos dela, né? E ele usa os verbos dicende, que são esses verbos que nos preparam para a fala, né? No discurso direto, e ele usa para que nós consigamos ficar na companhia da personagem. Então, é como se nós estivéssemos olhando no diálogo dela, o verbo dicende, ele usa, ele fala, ele diz, ela diz, como se nós pudéssemos ficar olhando, né, na presença das personagens. E isso é uma característica muito interessante do Érico Veríssimo, que ele nos coloca junto do texto. E aí, outra curiosidade legal, muito interessante, da Maria Valéria, que ela é a única personagem na obra inteira, nos 7 livros que compõem os 3 romances, que usa com o personagem protagonista verbos no modo imperativo. É a única personagem que diz para ele, faça, chame, né, procure ajuda, porque como ele é o coronel e ele é o chefe político, e aí por ser chefe político ele é o líder moral, ele é o líder militar, ele é o chefe da família, então todos se submetem a ele de certa forma e ninguém fala com ele usando verbos no imperativo, a não ser a Maria Valéria. Ela fala para ele, faça isso, peça trégua, chame ajuda, né? Então é um recurso que o autor usou para delimitar a personagem com uma característica especial, que seria essa. Tá? E aí, finalmente, o recurso que eu concluo a questão da análise, dessa análise do Érico Veríssimo construindo a Maria Valéria, é a forma que ele usou para que ela tivesse uma personalidade quase sobre-humana. Então, a Maria Valéria, ela quase sempre que ela surge no texto, ela é apresentada como uma personagem que está além do texto. Então, ela não entra em determinado lugar, ela surge. Então, o Érico Veríssimo usa muito isso, né? Ela surge das sombras, ela aparece da escuridão, né? Sentiu mais, como fala ali na citação, eu vou tentar ler, sentiu mais que viu outra presença no corredor. E aí Maria Valéria aproximava-se sem ruído como uma sombra. Né? Então, ele usa muito isso, o Érico Veríssimo. Toda vez que ela surge, ele fala que ela surge dessa forma. E aí ela tem uma onipresença. Então, onde está acontecendo uma determinada ação, de repente surge Maria Valéria da escuridão, né? E ele usa muito termos como o vulto, o fantasma, o espectro, a aparição, e aí ela sempre está segurando uma vela nas mãos. É uma característica que ele coloca nela, e aí essa vela a gente pode fazer várias interpretações diferentes, né? A vela como um farol, né? E já que o último capítulo, os últimos livros do Tempo e Vento é o arquipélago, né? São ilhas, então o farol que seria o que guia as embarcações que circulam ali de uma ilha para outra, ou a vela como um guia na escuridão, ou até mesmo uma referência velada ali, discreta, à lenda do Negrinho do Pastoreio, para quem até hoje algumas pessoas no interior do estado acendem uma vela
quando perdem alguma coisa, né? Então acende-se uma vela e pede para que o Negrinho do Pastoreio nos ajude a encontrar aquilo que foi perdido. E talvez a Maria Valéria tenha essa característica, né? E o curioso é que ela é chamada de Dinda também no Tempo e o Vento, e o Negrinho do Pastoreio, quando acendeu a vela na lenda, ele escreveu para Nossa Senhora que seria a madrinha dos que não têm mãe. Então ela é a Dinda no Tempo e o Vento também, a Maria Valéria. Então existe uma relação bem curiosa com a lenda do Negrinho do Pastoreio. Bom, então, o que eu consegui concluir, né? O que nós conseguimos interpretar sobre a personagem Maria Valéria e essas falas dela e esses diálogos incisivos, insistentes, controversos no Tempo e o Vento. Então, ela está inserida em um contexto histórico patriarcal e machista. Ela foi colocada ali. A Maria Valéria, ela está nesse contexto patriarcal e machista do final do século XIX. Tem um porquê. Tá? Ela não está ali simplesmente para somar mais um personagem. Né? E aí, na própria dissertação ali, a gente fala sobre a análise aristotélica, onde essa análise diz que o personagem ele só existe em função da trama do texto, né? Então ela está ali com um objetivo muito claro. Ela foi inserida num contexto patriarcal e machista com um objetivo muito claro. Ela não é apresentada como as demais mulheres da época, e ela mesma renega essa possibilidade. Ela assume que ela não está ali para aceitar as coisas como elas são. Por isso ela é tão questionadora. Ela é responsável pelo antagonismo ao protagonista. Então ela também está ali no texto inserida para que esse protagonista ele evolua, né? Evolua durante o texto. Em determinado momento do início das falas dele com ela, o protagonista fala que um homem bem macho não chora, né? E do, no final do continente ele chora. E ela faz parte desse processo de desconstrução. Claro, a gente está falando de um personagem lá no final do século XIX, o coronel, né? Mas de uma desconstrução. Foi feita uma desconstrução e ela é um elemento catalisador para que essa construção se desse, né? Então ela rompe com o estereótipo das personagens femininas da literatura da época, que eram personagens que muitas vezes, em muitos autores e muitos autores importantes, né? Eram criados apenas para que eles justificassem a presença dos personagens masculinos, então elas serviriam como aquela mulher que vai se casar com o personagem. Tá? Então ela tem essa fala que foi colocada nessa nossa referência aqui embaixo, nessa citação, que ela fala para o coronel, né? Não precisa gritar, o senhor faz todo esse barulho porque, no fundo, sabe que não está procedendo direito. Ela diz isso, deixa bem claro isso para ele. Então, Maria Valéria Terra é um personagem singular. Ela é singular, ela é diferente das demais. Tá? E os recursos que o Érico Veríssimo usou são recursos para dar humanidade para ela, para que transformasse ela mais próximo possível do ser humano. Então, ele usa o discurso direto e indireto para isso, ele usa os verbos descende e o modo imperativo de determinados verbos para que ela tenha esse caráter. Ela é personagem e muitas vezes o Érico Veríssimo se deu ao direito de colocá-la como o próprio narrador do texto. Então, ela é personagem e é o narrador em determinados momentos. Ela é essa personagem controversa, com características físicas que são fora do padrão, e ela tem uma presença quase sobrenatural na obra. São as conclusões que a gente pode chegar depois de ter feito essa análise dessas características linguístico-discursivas do Érico Veríssimo. E aí, por último, né, a gente tinha falado em tentar entender o papel da personagem na obra. Então, por que a Maria Valéria? Qual o papel dela? Tá? Ela é responsável por humanizar as decisões do protagonista. Né? O protagonista ele via na guerra um motivo de existência, enquanto a Maria Valéria via a família um motivo de existência. Pois ela está ali para que ele entenda isso. Ela antecipa a necessidade de rever os valores e aspectos socioculturais, né? Relacionados principalmente à sociedade paternalista, machista, muito presente até o século XIX no Rio Grande do Sul. A personalidade questionadora dela está além do tempo do romance, então século XIX, ou até mesmo a gente pode falar de 1949, quando o texto foi publicado, já era os que estavam além daquele momento, daquele tempo.
representa uma mulher que recusou se submeter às sociais machistas e paternalistas, e ela optou por seguir as próprias decisões e não as do coronel. Daí, no coronel, a gente pode usar essa palavra coronel, resumindo, como uma sociedade que cumpre, que atende regras machistas, paternalistas, como aquela sociedade que a gente viu no Tempo e o Vento. Então, são essas as considerações que eu tenho para trazer para vocês a respeito do trabalho que a gente desenvolveu.